Na noite de ontem, né, por cerca de 2 horas, lá desde o CTG Tapera Velha, aonde a Câmara de Vereadores realizou a sessão solene tradicionalista, aquela que homenageou o casal Carlos Alberto Roberto Machado da Luz e a Suzinara Torres da Luz, que foram os homenageados oficialmente. Mas também houve uma homenagem por parte da Câmara de Vereadores a Antônio Oliveira, o patrono da Semana Farroupilha aqui em Tupã-Siretã. E o presidente Carlos Augusto Brum de Souza comentou dessa homenagem. Nós, da Casa Legislativa, juntamente com os colegas vereadores, aproveitamos a oportunidade de fazer uma homenagem singela a ti, Antônio Oliveira, pelo teu carisma, pelo teu carinho e pelo teu trabalho que você faz pela tradição, por tudo que você representa para o nosso Estado, para a nossa comunidade, e esse reconhecimento que tu tem além fronteira do Rio Grande do Sul. Cantor, repentista, trovador, que nos trouxe tantos prêmios, como você narrava lá no palanque, no dia do recebimento da chama crioula. Então nós, em nome de todos os vereadores, vamos lhe fazer uma entrega num mimo, para que você guarde no coração e que guarde esse reconhecimento do Poder Legislativo por tudo que você representa no tradicionalismo, e parabenizar a administração municipal por ter escolhido a Vossa Senhoria, a Didoné, secretária da Cultura, que acompanha esses festejos da Semana Farroupilha, pela belíssima escolha de Vossa Senhoria. Esta é a manifestação do presidente Carlos Augusto Brum de Souza, trazendo essa homenagem, né, que foi além do que está previsto na sessão solene, que homenageia uma pessoa, um casal, no caso esse ano aí o Carlos e a Suzinara, mas também homenagearam o patrono. E ele recebeu um mimo, né? Houve alguns registros fotográficos lá daquele momento. O Antônio Oliveira, ele sempre falou que isso é muito emotivo, né? Chorou ao receber a homenagem ali e foi convidado a se manifestar. E se manifestou, como é de hábito. O Antônio tem uma facilidade de comunicação, ele fez um longo pronunciamento lá, que vamos ouvir agora o que ele utilizou no dia de ontem, lá na homenagem que recebeu. Dizer da minha gratidão, presidente. O senhor que me conhece, Deus que eu era guri trabalhando com seu pai lá, e sempre honrei aquilo que eu fiz, era tirando um palanque, era fazendo uma cerca lá para o seu Ari, ou para o seu Hipólito, eu sempre, pelo menos honestidade, ali enxergo a Vanusa, que carreguei para o colégio, sabem a minha vida, como eu vivi. Como é bom ser gaúcho e como é bom fazer as coisas certas, pelo menos tentar fazer certo. Porque cada vez que eu fui por esta casa aqui, que eu amo tanto, Tapera Velho, é onde eu morei aqui quando vim lá de fora. A dona Genita ali sabe disso, ela ficou morando lá cuidando dos filhos, eu vim morar aqui em Tupã para concorrer. Alguma coisa a mais a gente gostava, eu gostava sempre, queria um dia almejar. E na época o patrão Volmar Neto da Costa me concedeu uma salinha ali, um quarto para mim dormir, para mim ficar, porque eu vinha lá de fora e a família ficava lá. Eu fiquei por 4 anos, seu Cimo sabe disso, está ali ele presente, seu João Dobo da mesma forma, professora Fátima, a dona Ebe sabe da minha história. Aqui, quantas vezes eles me alcançaram um prato de comida para mim me manter durante a semana, para o fim de semana eu ir concorrer um Enarte. E graças a Deus, isso foi por a força divina, que eu consegui voltar dos Enarte, os 4 que eu participei, voltar com o primeiro lugar. Trouxe, está ali os troféus na sala, que honrosamente... O patrão Jarbas, na época, fez uma sala para mim, e o patrão Almeri fizeram para os meus troféus e o lenço do saudoso Nico Fagundes. Está ali de pendurado, quem quiser ver, está ali nosso troféu. 4 vezes campeão do estado, e uma vez campeão brasileiro, 2 Pua de Ouro e 2 títulos internacionais ganhados em Vacaria. Fora os outros demais pequenos, que é muito, muito longa essa quantidade de troféu que nós tivemos, essa felicidade de ganhar 63 primeiro lugar por esse CTG aqui. Aqui eu sou sócio remido, aqui eu sempre fui bem recebido, aqui nunca tive uma palavra desabonatória de alguém para mim, nem eu penso de ter um dia para uma pessoa daqui.
Me orgulho muito em vestir bombacha, andar de gaúcho. Eu que me criei sem ter o privilégio e a oportunidade de estudar, porque na época eu tinha que escolher estudar ou trabalhar para ajudar minha mãe. O filho de uma mãe solteira, e ela precisava de mim, do meu trabalho. Se eu fosse para o colégio, não tinha quem trabalhasse. Com 9 anos, eu saí trabalhar de peão. Por que eu escolhi, D'Artagnan? Que eu disse para a Michelle, qual é a música que tu gosta mais? Eu gosto de 2 músicas. Uma porque fala a minha história. Eu entendo que o reconheço que sou um grosso, é bem do meu tipo. Eu digo adeus para as pessoas, mas eu não sei muita expressão bonita, aquele cumprimento diferente, eu nem aprendi isso. Eu sou daquele de apertar a mão e esses tapinhas no braço e levar lá, eu nem sei acertar isso aí, porque eu não tive essa felicidade e essa oportunidade de estudar. Mas sempre lutei com dignidade. Quando eu ganhei vacaria, isso o seu Cimo está ali, presente ali, quando eu ganhei a primeira vez, eles foram com a carreata daqui da cidade até lá no trevo, tapou de alto. Isso não teve coisa mais gratificante para mim. Fui muito pressionado e não queria ir de jeito nenhum quando a diretoria, a patronagem do CTG resolveram de eu ir a segunda vez. E eu pensava assim, Guga, vou lá perder o que eu já ganhei. Como é que vai dar 2 tiros no balinho, no quadrado? Não vai acertar? Tem tantos bons nesse meio aí. Mas eu, como sempre fui de não dizer não, eu não tenho essa palavra não comigo. Vocês que me conhecem sabem que dificilmente, eu acho que até não disse para ninguém um não. Sempre achei uma forma de remendar por outro lado e não dizer um não diretamente. E eu fui. E o segundo ano foi mais fácil de ganhar do que o primeiro. Como é que pode, João Dobre? Na época, e pessoas que estavam lá, tem pessoas aqui que estavam lá em Vacaria, sabe do que das disputas que eu fiz. Parece que Deus me mandou pronto, me dando uma final, Guga, de um trabalho que eu fazia para o teu pai, um trabalho que eu fazia para o seu Ari, era cerca. Me deram, na final, parece que eu escolhi o tema. O tema saiu alambrador. Aí eu consegui deitar e rolar, porque eu sabia como fazia uma estronca, como fazia um alambrado, como esticava, a mordaça, a máquina, tudo, eu sabia todos os nomes. E o meu adversário me perguntou qual eram as 4 principais ferramentas que tinha. Qual eram as principais ferramentas? Então, já que eu sabia tanto de cerca, eu furei trama, furei palanque, soquei moeirão, fiz outras, onde tinha uma laje, eu sabia como fazer uma cerca. E eu disse para ele que Vacaria já está sabendo que a minha cerca é melhor que a tua. Pois eu me criei alambrando no meu Rio Grande Charrua, levando a chave de arame, máquina, troqueza e pua. Botei tudo num verso só. Ali eu comecei a ganhar. Dali eu comecei a ver que eu ia conseguir ser vitorioso. Mas, voltando aqui para a minha cidade, não tem como não ser grato aos patrões que passaram por aqui. Eu tenho minha carteira de sócio remido assinada por esse homem velho que está ali, seu Cimo. Desculpa ele chamar de velho, porque eu também sou velho, já estamos no mesmo barco. E vindo a falar sobre o quê? Sobre as minhas tantas homenagens. Eu recebi homenagem da minha terra, do Jari, que eu sou do Jari, mas o Jari era Tupanciretã. Agora gravei, está saindo agora um disco novo, falando do 3º distrito, do Seu Zeno, do Rincão dos Pintos, do Rincão Santo Antônio, onde eu me criei. Vocês vão ver as músicas, vai sair falando da minha terra de lá. E a minha terra era de lá e era Tupã, era o 3º distrito Tupanciretã. E eu, desses 20 anos, mais, que já temos aqui, mais de 30 anos, acho que na cidade aqui, o Anderson nasceu aqui, então tem mais de 30 anos, já faz mais de 30 anos que eu moro aqui. Mas nunca desprezei o meu Jari, foi lá que eu peguei a primeira vez o microfone na minha mão para o João Luiz, lá de São Pedro do Sul. E eu me tornei conhecido no Brasil, primeiro como trovador. Depois eu me aposentei, porque eu achei que eu tinha ganhado tudo que eu queria ganhar. O que mais que eu queria ganhar? As 2 Pô de Ouro eu ganhei consecutiva. Foi os prêmios maiores em dinheiro que eu ganhei, foi as Pô de Ouro. E daí eu parei de trovar, concorrendo, e fui narrar rodeio. Pois não é que lá de Jari eu comecei narrando um rodeio nosso, lá no Jesus Neno da Rosa. Lá eu narrei o primeiro rodeio, eu me tornei o 2º melhor narrador do Brasil. Isso é histórico.
pessoas estudadas e não conseguiram isso, e eu consegui. Então eu sou iluminado por Deus, só tenho que agradecer. Eu narrei no Brasil inteiro, descoberto pelo Mato Grosso. O Mato Grosso me levou a narrar rodeio lá, e eu comecei a narrar lá, e daí o Manuelito Savariz, que era o nosso presidente do movimento tradicionalista gaúcho, me viu narrando lá no Mato Grosso, e dali para frente eu narrei todas as festas campeiras junto, sempre estava junto. No concurso em Sorriso, eu consegui, por um voto, e quem votou em mim, eu sei quem votou contra mim, para mim não ser o primeiro, quem tinha me contratado. Chama-se Paulinho Paganella, do distrito do Planalto Central. Ele ainda existe hoje, era o presidente do Planalto Central. E me chamou e disse: Antônio, eu votei para ti não ganhar, para não ser bairrismo, que sobrou era eu que tinha que desempatar, e eu já estou te dizendo que tu não ganhou porque eu não votei em ti, mas não por tua qualidade, pela tua competência, pela tua humildade e a seriedade com o nosso rodeio, e sim para não parecer que eu estava puxando para o teu lado. Todo mundo, todos os coordenadores, Nilton Brum, daqui do Rio Grande do Sul, votou em mim, e outros tantos coordenadores votaram, e o meu coordenador que tinha me contratado disse: eu vou desempatar contra ti, porque senão parece, todos os coordenadores, que eu puxei para ti ser o melhor narrador. Eu respondi para ele: Paulinho, se eu tirasse o 5º, 6º lugar, eu estava imensamente agradecido. Um 2º lugar desempatado por um voto, que todo mundo ficou sabendo que foi um voto que desempatou, para mim é muito bom. Aqui em Tupã, dizem, Guga, o senhor que foi prefeito, o senhor que foi vereador, o senhor que conhece a gente lá de fora, tem um ditado, e eu queria ressaltar isso para a imprensa, que eu sempre disse na Rádio Tupã, disse no Jornal Manchete, disse na Rádio Comunitária, onde eu passei, na Rádio Jaguari, eu sempre falei isso, que santo de casa faz milagre. Pois diz que santo de casa não faz milagre, pois é o contrário, eu sou tão agradecido à minha cidade, à minha Tupã, que me deram tanta força. Se não é CTG aqui que nós temos hoje, eu não era nada. Eu era um plantador de feijão preto, de milho, de catete, ou de outras, que eu fazia lá fora, eu trabalhava na lavoura. Eu seria só isso. Não, isso me engrandeceu muito, que eu acho que a nossa agricultura familiar é que mantém o nosso agronegócio, mantém a nossa cultura também em pé, a nossa cultura viva. Agora, eu vi, Guga, há pouquinhos dias, ouvi e vi o governador falando que tem 17 milhões, se não me falha a memória, que é destinado ao tradicionalismo, destinado às casas, os CTGs, as causas gaúchas. Como é bom saber que nós temos esse incentivo dos governadores do estado. E aqui em Tupã, se eu quiser mais do que isso, eu sou um ingrato. Porque aqui eu fui homenageado da Câmara, aqui eu fui patrão de honra do Taquarimbó, aqui eu fui já pela 3ª vez da patronagem do Tapera, aqui eu ganhei uma placa dos senhores vereadores, que tem uns aqui ainda que estavam naquela gestão, o Chico mesmo estava naquela gestão. Eu fui em 2023, eu tive essa felicidade, seu Carlos, que o senhor está tendo hoje. Porque isso para nós não tem coisa melhor, não é que nós queremos se engrandecer com isso, mas os nossos filhos, nossos netinhos, vão poder falar que o meu pai, o meu avô Carlos, foi homenageado, um tradicionalista de destaque. Isso não tem dinheiro que pague. Tudo que o senhor tem, o senhor for bancário, o senhor teve aquele trabalho brilhante no banco, o senhor foi 5 vezes patrão do CTG, o senhor teve tantas e tantas conquistas, mas essa é a maior, porque essa o senhor vai poder deixar esse exemplo de gauchismo, de ser humano, de seriedade aos seus que vêm seguindo essa carreira. Obrigado, desculpem, eu me alonguei um pouquinho, mas tem tanta coisa para falar e agradecer. Se eu pudesse, agradeceria mais, Michele. Eu queria deixar um muito obrigado, convidar vocês para que continuem, em nome da dona Rosane Tasqueto de Doné, em nome do Poder Executivo, em nome do Poder Legislativo, convidar para nós cada vez se juntar mais nessa Semana Farroupilha, se divertir mais e não ter desavença, que nós possa, que a Nossa Senhora Aparecida, a Santa Mãe Tupanci, que protege Tupanciretã, a terra da Mãe de Deus, que nós pudesse, esse resto de semana, que ainda tem mais da metade da semana, dona Rosane, então não podemos cansar, temos que ir até o fim. Poder transmitir, em nome dos músicos, aqui do Regis Reis, pessoa que eu tenho maior admiração,
do meu amigo D'Artagnan Portela, de Júlio de Castilho, muito obrigado. Até a música que eu me identifico, você cantou. Não tem como não sair daqui. Juro para vocês que estou me segurando, eu sou muito chorão, mas na hora que o D'Artagnan puxou, eu reconheço que eu sou um grosso, porque diz tudo. Tu chega de mão em mão, tu diz adeus para as pessoas, tu não sabe de outra forma, a não ser a cultura que tu aprendeu do dia a dia. Eu me despeço dizendo que Deus derrame uma maleta de paz no portal de cada um de vocês. Muito obrigado, Guga. Eu não esperava essa... Quando a Michele me falou para mim vir aqui entregar um mimo para a dona Suzy, eu fiquei extremamente agradecido e envaidecido de entregar para minha coterrânea lá do Jari. Professora Suzy, a senhora sabe que a senhora tem a minha admiração, não é de agora, é de muito tempo. E depois eu recebi uma placa aqui, Guga. Isso eu vou guardar para o resto da minha vida. Deus lhe pague por tanta bondade e pague todos os senhores vereadores com saúde para suas famílias, que tenha mais união, que todo mundo se una, porque com briga nós não resolvemos nada. Tudo que nós puder fazer com diálogo é mais fácil. Às vezes que eu fui de ponta, eu só me ferrei. E de ponta não adianta. Pode ser uma criança, ela te marca. Se tu for de ponta com aquela criança, é tão bom poder dialogar, conversar. Se o outro está com muita razão, deixa que ele fique com as razões dele, então eu vou ficar quieto. Muito obrigado e Deus pague vocês. Obrigado. Este é Antônio Oliveira, que se manifestou após receber um reconhecimento por parte da Câmara de Vereadores, um mimo, né? E ele, muito emotivo, chorou lá durante a foto, enfim, ficou bastante feliz. Nós tivemos também ainda manifestações de outras autoridades. Vamos fazer um intervalo comercial, que eu já retorno para a gente trazer mais informações daquilo